Oi pessoal, bem-vindos de volta. Na verdade não seja, me deixa muito cheia. Não gosto das melhores coisas do mundo estão vibrando para nossos corpos. Existe uma sensação super egoísta que eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas faz. Quando eu tava numa fase mais deprimida, todos os meus assuntos e o meu comportamento era voltado para coisas mais melancólicas e para um certo sadismo emocional. Quando eu saí dessa fase e eu cheguei na fase da felicidade absoluta, que é a que eu me encontro até hoje, eu criei uma certa aversão a assuntos muito pesados ou assuntos que levem para dramas muito grandes e assuntos que possam acabar me deixando com a cabeça carregada. Isso significa que se são amigos próximos ou familiares, eu até relevo, mas ainda assim com um pouco de impaciência, porque quando a gente chega nesse patamar de encontrar a solução para quase tudo na nossa vida, a gente custa entender que a maioria das pessoas não consegue encontrar a solução para os seus grandes dramas. E eu disse que era egoísta porque é mesmo. Afinal de contas, eu também ainda tenho pequenos ou grandes dramas que eles não aparecem o tempo inteiro, mas pode ser que eventualmente apareçam. E pra mim eles também vão ser uma catástrofe, e não algo tão simples, né, como se fosse um amigo me contando, para que eu tivesse essa reação de simplesmente desprezar, pensando, nossa, mas é sério que eu vou ter que responder isso? É uma sensação bem curiosa. Falando nisso, já que nós tocamos no tema amizades, eu já cansei de tentar entender, cansei no sentido literal, já desisti de tentar entender, se eu tenho poucos amigos íntimos e muitos amigos que são mais conhecidos do que amigos, porque eu não me abro para a maioria, e assim a gente não consegue conquistar uma amizade totalmente verdadeira, ou se é porque eu me envolvo com pessoas que eu não tenho assim tanto a ver, tanto em comum, eu acabo forçando um pouco a barra pra criar uma relação social com elas. Olha, gente, sendo sincera ou não, essas amizades, elas não são amizades prejudiciais, então eu acho que por aí eu já saio ganhando, eu tenho momentos de diversão com essas pessoas e elas comigo, mas claro que sempre fica uma dúvida, né, do porquê que com algumas pessoas a coisa tem uma química tão forte e com outras a situação parece que não desenrola. Inclusive eu já perdi amizades, eu sinto que foi por isso, porque perder não é bem a palavra, porque as pessoas simplesmente se vão, porque a gente deixa que elas se vão e elas também escolhem ir, né, então não foram amizades que tiveram um fim, assim, olha, não quero mais ser sua amiga ou seu amigo. As pessoas simplesmente se afastaram e eu meio que agradeci. E eu tenho a impressão de que essas pessoas que se afastaram, a grande parte foi pelo motivo de que sempre que elas tentavam me alcançar, eu não permitia. E eu vou te dizer que é uma ótima decisão, que eu sempre acabo tomando inconscientemente, é um padrão meu. Eu raramente me deixo atingir, né, eu deixo que a pessoa chegue até o meu âmago, porque assim, amizade é uma coisa que ela é boa enquanto dura, né, quando acaba a pessoa pega tudo que tu tem, tudo que tu contou pra ela, todos os seus problemas, todos os seus sentimentos, e ela joga no ar pra quem ela quiser, ela usa aquilo contra ti. Então se tu não sabe bem com quem tu tá lidando, a minha dica é que realmente tu faça como eu e tu faça a sonsa. Eu sou muito comunicativa, principalmente além de comunicativa, eu sei prender alguém numa conversa, eu sei fazer a conversa inicial evoluir, né? E eu fiz isso praticamente minha vida inteira, porque eu costumo dizer que eu nasci com o dom da apresentadora de TV. O que eu quero dizer com isso? A apresentadora de TV é aquela pessoa que quando ela tá com o microfone na mão, ao vivo, aconteça o que acontecer, ela não pode ficar sem dar a fala dela, porque o programa é dela, o ao vivo depende dela. Tem ali uma equipe por trás, mas se ela não der conta, acabou o programa. Então, desde muito nova,
Eu sempre tive a resposta na ponta da língua para qualquer pergunta, eu sempre soube continuar uma conversa. E eu faço isso com uma naturalidade tão grande que as pessoas muitas vezes acabam se encantando por mim. Parece um papo de narcisista louca, né, falar isso, mas é verdade. As pessoas acabam se encantando por mim muito rápido. E eu vou levando elas nessa conversa de apresentadora. E eu acabo me interessando por elas também. Então a gente cria uma certa amizade. Só que chega um momento nas amizades que as pessoas querem mais do que uma apresentadora de TV. Elas querem saber quem tu realmente é. E é aí que eu não mostro pra quase ninguém. E como eu falei, é uma reação instintiva minha, natural. Porque todas essas pessoas que se foram porque eu não me abri, eu tinha a sensação de que eu não deveria me abrir pra elas. Então, elas choravam no meu ombro, elas me contavam a sua vida, mas eu nunca fiz o mesmo. E a impressão que eu provavelmente passei pra essas pessoas é que eu era meio tansa, sabe? Porque eu tava sempre, ai, sério? Eu tava sempre respondendo e reagindo de uma forma um tantinho artificial, porque eu cuidava meticulosamente tudo que eu ia falar pra não falar demais. E a prova de que eu tava fazendo certo é que de fato essas pessoas não estão mais na minha vida. Mas é por isso que eu fiz aquela pergunta inicial. Será que elas não estão mais na minha vida? Porque eu não permiti, ou porque simplesmente não era pra ser? Nunca saberemos. E uma coisa que me surpreende muito nas pessoas e em como elas se comportam é o quão elas não valorizam o que elas têm e o que elas são. E o quanto elas desprezam oportunidades de serem mais felizes e mais bem-sucedidas nas suas questões. E faz umas semanas aí que tá sendo muito recorrente pra mim, tá aparecendo em tudo que é coisa que eu pesquiso e nas minhas buscas, a questão das seitas e cultos religiosos e extremistas que acabam envolvendo um grupo enorme de pessoas de diversas classes sociais e níveis de educação. Então a gente tem pessoas envolvidas em seitas que são pessoas ricas, com uma grande qualidade de vida, grande educação, maioria pessoas até já adultas, com filhos formados. E também tem o lado do pessoal que já tá ali numa pobreza bem acentuada, às vezes não tem nem dinheiro para pagar a passagem da sua cidade para ir até a cidade do culto, mas mesmo assim a pessoa dá um jeito de fazer isso. E eu comecei a pensar, né, o que será que faz com que pessoas tão distintas acabem acreditando em tudo que um guru ou um guia espiritual tá dizendo para elas, quando na verdade elas já deveriam saber tudo que aquele cara ou aquela mulher está falando. Vai parecer loucura, mas muito do que eles pregam nas seitas, tá, que eu sou totalmente contra, eu acho ridículo, eu acho um absurdo e uma perda de tempo e de dinheiro e um dano mental extremamente grande a todos os envolvidos, mas o que eles pregam nas seitas são conceitos que deveriam ser considerados básicos por toda a população. E é por elas não terem noção disso que elas acabam caindo em qualquer papinho, porque as pessoas trazem pra elas o que elas já deveriam saber. Então, no fundo, elas já sabem o que elas deveriam saber. Elas só precisam de um maluco pra enfeitiçar elas, né? Elas querem ser enfeitiçadas. Eu tava lendo um comentário aqui no YouTube, em um dos meus vídeos, não lembro exatamente qual agora, que um rapaz comentou: a Loli sabe exatamente como viver a vida, algo assim. E eu achei um comentário muito bacana, porque é verdade, sabe? Às vezes tu não tem exatamente aquilo que tu quer, e nem por isso tu vai deixar de ter ou de vivenciar a metade daquilo que tu quer completo. Então, em muitos momentos da minha vida, eu tava me sentindo super mal, super angustiada, eu não conseguia nem levantar da cama, mas se uma amiga minha falasse vamos pra festa, eu ia. Eu nunca deixei de sair, eu nunca deixei de comer as coisas que eu gostava, eu nunca deixei de comprar as coisas que eu gostava. Eu sabia que eu tava triste, mas eu sabia que eu tinha uma vida além da depressão, e foi o que eu fiz, eu vivi a minha vida além da depressão. E hoje, quando eu tô feliz, é a mesma coisa, sabe? É tentar aproveitar ao máximo. Às vezes eu vejo as pessoas se queixando muito da sua cidade, por exemplo. Ai, minha cidade é um tédio, minha cidade só tem uma igreja.
Bom, se a minha cidade só tivesse uma igreja, eu iria todos os dias naquela igreja, ou ficar na volta da igreja, ou tirar foto na igreja, ou ler na igreja, ou encontrar meus amigos na igreja. Eu ia tornar aquela igreja um ponto turístico pra mim. E é o que eu faço em Porto Alegre hoje em dia. Na verdade, desde sempre. Eu escuto muitas pessoas questionarem se Porto Alegre ainda é um lugar legal pra morar, ou às vezes comentam que Porto Alegre é muito entediante. De fato, né, não tem tantas opções quanto uma São Paulo ou Rio de Janeiro, mas tu faz de um limão uma limonada em qualquer lugar do mundo. E se as pessoas não conseguem fazer de um limão uma limonada, elas não conseguem fazer nada. E aí elas realmente são atraídas por qualquer oportunidade de, na cabeça delas, prosperar. E é maluco isso, porque é uma carência muito grande. E essa carência vem da onde? Na minha opinião, é por desprezo às vezes. Tava vendo alguns relatos aqui de documentários. Em um dos casos, a entrevistada falou que ela sempre gostou da vida dela, ela sempre foi rica, filha de pais muito ricos. Tinha a oportunidade de ir com os pais em eventos, sempre com uma vida muito ativa e cheia de coisas para desfrutar, que a maioria das pessoas nunca nem pensou em desfrutar desde novinha. Só que ela precisava de algo a mais, porque ela não tinha um pai presente. Eu fico pensando assim, né? Tá, tu não tinha um pai presente, mas tu tinha o que a maioria das pessoas no mundo quer, que é dinheiro, que é a chance de fazer o que tu quiser. Com um pai, tu pode fazer alguns passeios, mas com dinheiro tu pode fazer todos. Estão me entendendo? Eu acho que as pessoas centralizam muito o problema delas e elas tornam esse problema, que é do tamanho de uma bolinha de gude, em uma cratera. Eu acho muito assustador, né? Como as pessoas são dependentes de traumas e dramas que elas mesmas ampliam. Isso é muito triste. O que me deixa, na verdade, mais assustada nessa história de seitas e cultos é que eles existem há muitos anos. Há muitos anos a gente já teve os primeiros relatos de problemas dessas associações e ainda hoje as pessoas não intervêm diretamente sobre isso. Então, os órgãos públicos, as pessoas que estão num poder maior, comandando os países, as cidades, os estados, elas demoram muito para se envolver nessas organizações. O que é muito complicado, porque até onde eu sei a gente tem uma lei no Brasil que não permite charlatanismo. Ainda mais quando o charlatanismo envolve terapia com supostos psicólogos que não são terapeutas, não são formados em porcaria nenhuma. Ou pessoas fazendo medicinas que não são medicinas. Se uma coisa não é medicinal, ela não deveria nem ser chamada de medicina. E tudo isso, uma pessoa que tem um pouquinho de noção, ela sabe dessas coisas, né? A gente aprende isso desde o coleginho, mas as pessoas preferem tapar os ouvidos. E a minha relação aqui nesse vídeo é, se eu não posso atravessar a rua e comprar uma droga pesada do tipo cocaína e usar, porque isso seria um perigo à minha vida, né? A gente entende que é por isso que as drogas são proibidas, além da questão do tráfico, é claro. Por que é que eu posso atravessar a rua e ir num culto que vai deturpar a minha mente e me colocar numa situação de risco? Pra mim isso é a mesma coisa. Por que que eu não posso ligar agora pra alguém e pedir pra essa pessoa me matar? Ou por que que eu não posso me atirar de um prédio? Né? Por que dizem pra mim que é errado eu me atirar de um prédio ou me suicidar? Se eu posso simplesmente ir num culto e tá fazendo a mesma coisa com a minha mente?